Bom, a Ibreces, portanto, comemora aí seus 60 anos de idade, e eu diria que muitas histórias poderiam ser contadas aqui, e muitas histórias que passaram por esses 60 anos. E além disso, algumas delas foram muito interessantes, foram verdadeiras conquistas. Outras talvez foram verdadeiras derrotas. E que talvez o movimento teria algo do que se arrepender, digamos assim, daquilo que foi feito ou daquilo que não foi feito. Então é um período longo de anos. Na realidade nós estamos aí na chamada idade de ouro, ou melhor idade, nós estamos chegando na idade do idoso. Então é justo neste tempo a gente começar a sentir as artroses e as artrites que a idade típica vai trazendo sobre nós. E por isso que eu escolhi trabalhar com um texto que vou fazer uma parte introdutória nesta manhã. Não vou me ater diretamente à história da Ibreces. Eu acho que alguém vai fazer isso, que conhece muito melhor a fundo a história da Ibreces, mas eu quero olhar a história deste ângulo, a história da perspectiva divina, que muitas vezes nós, por causa do nosso fracasso, às vezes como crente, esquecemos de olhar que Deus está trabalhando, apesar disso, no meio daquele caos que a minha vida está passando. Nem sempre nós entendemos isso e às vezes talvez não vamos entender em algum tempo no futuro. Por que estamos passando por aquilo? E às vezes temos vitórias estupendas, simplesmente belas, lindas. E também nós caímos em nós e reconhecemos que aquilo é por pura concessão da graça e nos esquecemos. A gente vai trabalhar isso um pouco na quinta de manhã, quando nós olhamos que Deus está no meio da disciplina, no meio do caos, Ele está nos dando uma direção. Que essa direção ela é fundamental para eu agir e cuidar melhor do meu futuro. Então, o meu trabalho hoje de manhã, isso talvez para você que não seja muito acostumado a isso, mas eu vou fazer um trabalho introdutório, isso pode ser cansativo para você, mas por outro lado, se eu não fizer isso, você não vai entender bem a natureza do livro que eu vou tocar nesta manhã e amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu volto para um texto, e aí vai ser um trabalho essencialmente expositivo amanhã, e na quinta-feira eu quero usar uma poesia mosaica para nós finalizarmos o trabalho. É um trabalho denso, é um trabalho longo, mas que eu vou tentar sintetizar as páginas escritas para que nós tenhamos o coração do texto para nós. Amanhã vai ser um texto no capítulo 6 de Deuteronômio, quando nós vamos lidar com os nossos valores, aquilo pelo qual nós deveríamos viver e morrer por aquilo. Então, quais são os nossos valores essenciais? Bom, o livro que eu quero tocar nesta manhã é o livro de Deuteronômio. Esse livro foi um livro que eu tive acesso por meio do professor José Arthur, quando ele me deu um material de um curso dele lá no Dallas. E aí eu comecei a me encantar. E aí, não somente por causa disso, mas com isso também, eu trabalhei a minha dissertação de mestrado e minha tese de doutorado em cima do livro. E então eu tenho um olhar por este livro de forma muito especial, e os irmãos vão entender isso daqui para frente. Bom, eu acho que nós deveríamos pensar em perguntas enquanto nós nos aproximamos do livro de Deuteronômio. A primeira coisa é o que o livro não é. O livro de Deuteronômio não é uma repetição da lei, meramente. Porém, o nome hebraico do livro é Estas São as Palavras. E o livro ele centraliza a Bíblia, a Escritura. Ela tem uma confiança tão grande na capacidade de convencimento por meio da palavra, que Deus resolveu trazer a nós a palavra dele. E é isso que ela é palavra. Mas palavra não palavra solta, mas palavra constituída de frases, de orações, com sujeito, predicado, essas coisas que os professores de gramática aqui entenderiam muito melhor do que eu e poderiam explanar muito melhor. Entretanto, a tradução para a Septuaginta levou o nome de Deuteronômio, ou segunda lei,
ou uma repetição da lei. E aí isso passou para a Vulgata e chegou até nós. Então, eles entenderam mal, se é que eu posso dizer, daqueles sábios antigos, eles entenderam mal a construção que está em Deuteronômio 17, 18, que significa simplesmente uma cópia desta instrução. Por que desta instrução? Porque a palavra Torá também às vezes é mal entendida por nós. Ela é usualmente traduzida por lei, e nós interpretamos a palavra lei como nós interpretamos a nossa legislação. Ou seja, algo seco, algo destituído de vida. Na realidade, a palavra Torá está muito mais ligada à instrução para a vida do que meramente uma legislação. Então, quando Deus está dando a sua lei ou a sua instrução, Ele não está dizendo que você deve guardar fixadamente o que acabou resultando na vida de Israel posterior. Ele está dando uma instrução para a vida. E por isso que o livro de Deuteronômio, vez após vez, ele repete a frase: para que vivais, para que sejais de longa vida sobre a terra, para que o Senhor teu Deus te abençoe. Então essa instrução para a vida não é meramente uma lei, é uma palavra da vida. Para que o povo soubesse viver, para que o povo soubesse se comportar, para que o povo soubesse como agir em circunstâncias variadas ali. Portanto, o livro de Deuteronômio, ele é fundamentado num eixo central, que é a repetição dos 10 mandamentos, mas uma repetição com mudanças, e apenas uma ilustração aqui: os 10 mandamentos são repetidos, mas quando chega na guarda do sábado, o motivo é outro. O motivo não é porque o Senhor teu Deus descansou no 7º dia, como é a motivação da guarda do sábado em Êxodo 20. Aqui não é porque o Senhor, vocês foram escravos no Egito e o Senhor os libertou, então você deve descansar também. Então a motivação muda completamente, deixa de ser baseada no descanso do 7º dia do Senhor, para ser o êxodo, para ser o resgate do povo da escravidão do Egito. Então o livro de Deuteronômio, ele basicamente é uma instrução com esse eixo fundamental dos 10 mandamentos, mas visando a terra que será conquistada dali há pouco tempo. Então, o que é o livro de Deuteronômio? O livro de Deuteronômio, e aqui algumas 3 palavras, é, em primeiro lugar, uma fonte da missão de Israel entre os povos. É claro que o livro é muito mais que isso. Ele é uma ampliação do material do Êxodo capítulo 20, um descortinar do livro dos 10 mandamentos, mas ele é colocado, o livro de Deuteronômio, da perspectiva da conquista da terra. O povo está nas planícies de Moabe, olhando para o outro lado do Rio Jordão, essa terra que vai ser conquistada pelo povo. Então, cada palavra neste livro, ele aponta para essa direção. Ele aponta para a direção do povo que vai passar a viver naquela terra. E a pergunta desse povo é como nós vamos nos comportar dentro dessa terra que a gente nem sabe, a gente nunca passou por lá, a gente nunca esteve lá. Como viver ali? Então o povo deve se ver como o povo amado e o povo escolhido de Deus, apesar da sua insignificância. Lá pelo capítulo 8, 9, Deus vai dizer: olha, eu amo vocês, não porque vocês são o povo maior, mais poderoso, eu amo porque eu quero, eu tenho uma promessa a cumprir. Então essas implicações para nós são tremendas. Então não é porque nós somos o movimento mais forte em termos de números, mas simplesmente porque Deus nos quer amar. E por isso que nós deveríamos estar alegres com os nossos 60 anos, porque somos um povo amado do Senhor. Então, o Israel é a herança do Senhor entre as nações. É a sua propriedade privada, a sua propriedade particular. E como tal herança, ele deve representar Deus entre os povos. Então, você já pode imaginar a importância da visão que Deus está dando para esse povo aqui. Um outro detalhe é que o livro, olhando para ele em si, a Bíblia toda é isso, mas ele é uma cosmovisão para Israel. E o que é uma cosmovisão que todos nós temos é uma maneira de interpretar a realidade.
Então, obviamente, quando você vê uma pessoa descrente e você está conversando com ela, você já faz uma interpretação, porque você já tem uma grade interpretativa do que ela é, por causa da sua cosmovisão cristã. Então aqui, o povo está recebendo uma visão de Deus para a maneira como ele deve interpretar vários fatores. Agora, o livro vai responder para este povo que está nas planícies de Moabe as 4 grandes perguntas da humanidade. E entre elas, essas perguntas são: quem sou eu? Quem é Israel? Segundo lugar, de onde Israel vem? Terceiro lugar, por que Israel está ali? E fez o que fez até aquele momento? E para onde Israel irá? Então, quando você olha para isso, você começa a penetrar na mentalidade daquela geração. E aquela geração precisava ouvir da boca de Deus, mediante o seu representante escolhido, eleito, Moisés, a resposta a essas perguntas. Com isso em mente, devemos levar em consideração que o livro de Deuteronômio, assim como toda a Torá, portanto, os 5 livros do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, por meio de Moisés, perguntas estavam sendo respondidas que Israel estava fazendo antes de entrar na terra. Então, quem somos nós? Por que estamos aqui? Qual é o propósito que Deus tem em mente para nós? Vamos lembrar que a geração que está aqui presente, tirando Moisés, neste momento aqui, Arão já faleceu, Miriam já faleceu, Moisés tem 120 anos, o mais novo depois dele é Josué, que tem 80 anos, e portanto, e Caleb, que deve estar ali próximo, o resto é tudo noviço. Então essa geração nova, que Moisés não tem como conversar, e você já deve ter visto aquele idoso na vila, que tem 90 anos, e os seus amigos de 70 já foram todos. Eu tive essa experiência com um senhor, esposo de uma irmã, lá de Jardim Tremembé, que faleceu recentemente. Todos os amigos do bar dele já foram. Ele era um cara só, naquela rua ali. Não tinha ninguém perto dele para dialogar. Então você pode imaginar Moisés, o único com 120 anos, o cara mais novo tem 80 anos. E qual é o diálogo? Como é que vai funcionar isso aqui entre eles aqui? Então, Moisés precisa passar para eles uma visão de como Deus age, quais são as obras de Deus. E a resposta a essas perguntas feitas pelo povo formará a cosmovisão de Israel no mundo, a maneira como ele vai interpretar a si mesmo, e a maneira como ele vai interpretar a sua realidade, os povos ao redor, a maneira como ele vai se relacionar com Deus e com esta gente que ele nem sabe quem é, mas que parte dela ele tem a missão de destruir. O livro também pode ser visto, como um tratado entre Deus e Israel, um livro pactual. Então nós temos aqui um modelo de tratado hitita e nós temos um modelo do conteúdo de Deuteronômio. Então vocês podem notar rapidamente aqui, porque não quero me deter muito nesse assunto, os paralelos. Então, o modelo de tratado hitita, e isso é percebido, é conhecido pelos estudiosos, que o livro todo segue este padrão. Agora, isso não é um direito autoral, então Moisés não correria risco de ser processado porque ele copiou o modelo e fez uma adaptação muito próxima, porque a Escritura faz muito disso. Há salmos que seguiram o padrão de cânticos ao Deus Sol. O nosso, aquele que é, que era, que há de vir, foi tirado de Zeus. Zeus que é, que era e que há de vir. João pegou isso aqui, não é Zeus que era, que é e que há de vir, isso é o Deus Todo-Poderoso do Antigo Testamento. Então, vamos mudar o conteúdo desse negócio aqui. A rima é a mesma, mas o conteúdo é outro. E as próprias epístolas, que Paulo fez profunda adaptação à estrutura epistolar. E usou o modelo que já era recorrente no mundo, disse, gente, esse modelo aqui é legal, mas precisa de algumas garibadas, algumas modificações, e aí deu um conteúdo diferente para eles. Quando você estuda epístolas, e aqui uma propaganda extra, no Seminário Batista Regular de São Paulo, você estuda essa estrutura epistolar e o seu conteúdo, e então você vai saber tudo isso. Mas aqui estamos com um livro antigo, que o modelo era este aqui, um preâmbulo para situar
o contexto histórico, os versículos 1 a 5 de Deuteronômio. Depois o prólogo histórico, onde o grande rei, poderia ser um rei assírio, um rei hitita, falaria dos benefícios que ele fez para aquele povo. Depois ele falaria das estipulações gerais. No caso de Deuteronômio, a centralidade deles é o livro, são as 10 palavras, os 10 mandamentos. Depois as estipulações específicas, que são produto desses 10 mandamentos que foram desenvolvidos do capítulo 6 a 11 do livro. Depois as testemunhas, ali embaixo também tem testemunhas, só que ali eram os deuses pagãos. No caso de Moisés, ele tem um cântico, uma poesia mosaica, capítulo 32 de Deuteronômio, que ele chama isso como testemunha. Então o povo tem que cantar, tem que recitar, e aquilo vai falar profundamente ao coração do povo cada vez que ele citar aquele texto. E os céus e a terra. Porque na perspectiva do homem antigo, esses céus e terra são permanentes. Então nada melhor do que chamar a criação divina para testemunhar esse pacto entre Deus e Israel. No caso do livro de Deuteronômio, algumas coisas são acrescentadas. A bênção de Moisés, no capítulo 33, a cada uma das tribos. E depois a narrativa da morte de Moisés e do substituto. Moisés é aquele líder que não tem ninguém falando, aparentemente, que ele foi um cara bom, que ele foi um líder misericordioso, que ele foi um líder por excelência. Aparentemente não tem nada disso, porque ele sobe com os pés dele daquele monte e não retorna mais. Então não tem culto fúnebre, não tem funeral, não tem... o povo faz a sua lamentação típica, mas o corpo não é presente. E Deus oculta o povo. Então, todas essas situações são desenvolvimentos a partir daquilo que Moisés, como estudioso egípcio, ele estudou nas melhores universidades do Egito, ele aprendeu muita coisa, devia ter acesso a essa informação, porém existem algumas discussões das quais nós não temos tempo para nos debatermos aqui. Então, o livro de Deuteronômio é também um livro pactual, não somente uma parte dele, o livro inteiro é um acerto, é um concerto, é uma aliança de Deus, é uma renovação, mas também uma nova aliança com esta nova geração, cujos pais pereceram no deserto. Então são os filhos daqueles homens que pereceram no deserto, que agora precisam ouvir outra vez a voz audível do Senhor por meio do seu representante. E aí nós entramos num conceito que e aqui eu vou já quase me afunilando para o caminho que eu quero tomar nesta manhã. A história bíblica, o que não é história bíblica. Então, a primeira coisa que nós devemos levar em consideração é que apesar de haver isso, mas não é o propósito da história bíblica ser um relato científico preciso. Por isso que às vezes você vê um autor falando uma coisa e o autor falando outra coisa sobre o mesmo evento. Eu quero ilustrar rapidamente aqui, por exemplo, com a tentação de Jesus. Na tentação de Jesus, você vê uma inversão em Mateus e Lucas da segunda e terceira tentações. Por quê? Porque o autor está preocupado com o seu propósito na escrita e não muitas vezes com uma precisão de um dado científico, como nós, homens pós-iluministas, pós-iluminismo, dados a metodologia científica, esses caras não estudaram metodologia científica na faculdade Batista Regular de São Paulo ou na universidade, eles não estudaram isso, eles não estão preocupados com isso. Mas eles estão preocupados com o seu propósito. Com o que eles vão alcançar com aquilo. Então, muitas vezes, os autores fizeram a sua interpretação do evento. Então, não espere isso, apesar de existir, mas esse não é o alvo da história bíblica. Eu espero que vocês estejam entendendo muito bem as minhas frases aqui. E o que é a história bíblica? O Phil Stuart, ele diz o seguinte, que as narrativas são histórias significativas que recontam eventos do passado com a intenção, olha só, com a intenção de dar sentido e direção a um determinado povo no presente.
Então, quando o menino sentava na roda com o pai e ele falava daquela história de Abraão tentando matar o seu filho porque Deus o mandou, ele estava dando um sentido naquela roda ao redor da fogueira, na sua casa. Lembre-se que a instrução partia pelo pai. Então ele recontava essas histórias dentro do Israel, dentro das suas tribos, das suas famílias, das suas casas, para que essa criança tivesse uma noção de onde ele vem e como o seu ancestral participou. O seu ancestral passou por aquilo, e aquilo faz parte da sua raiz. Por essa razão, a história bíblica, ela precisa ser recontada para dar um sentido à criança. O prólogo do Deuteronômio, que começa no versículo 5 até o capítulo 4, lá pelo finalzinho, está escrito nesse sentido de uma narrativa. Mas não somente isso, mas também até a legislação deuteronômica é contada na forma de narrativa. Por exemplo, a legislação vem como um caso. Imagine você passando pelo caminho, vê o filho de um passarinho e a sua mãe. Você toma cuidado, não pega os dois não, pega um só. O outro deixa embora. Isso é uma história, um caso. Por isso que se chama história casuística. Ou legislação casuística. É um caso que ele conta. Se tu vires o jumento do teu inimigo embaixo da carga, levanta, por misericórdia ao animal. Então, a legislação de Israel, ela não vem na secura de uma lei. Ela vem como uma história. E existe um artigo muito bem escrito por um autor, foge da minha memória agora, em que ele fala e mostra a legislação como história, como um caso que é contado. E ele tenta fazer uma aplicação para a legislação contemporânea. Então, meus irmãos, a história, não custa nada citar um dos professores mais amados pelo José Arthur aqui, mas também por mim, que não o conheço, mas pelo seu material, ele é extremamente rico. Ele diz o seguinte, a história do Antigo de Deus no Antigo Testamento é basicamente a história do seu relacionamento com o seu povo. E o Fee e Stuart acrescentam outra coisa, dizendo que a história bíblica é a história de Deus. E, obviamente, os irmãos já vão começando a pensar as implicações para a história do movimento batista regular. Quer dizer, ou nós começamos a ver Deus agindo no nosso meio e começamos a pontuar essas ações até nos nossos fracassos, ou nós começamos a pensar que Deus não estava lá na nossa história. Que Deus não estava agindo na mente daqueles homens quando eles tomaram o passo inicial de se rebelar contra a rebeldia contra a palavra de Deus. Então nós precisamos lembrar disso. Que aquelas pessoas lá no passado remoto da nossa história, eu não sei quantos anos, os nossos irmãos da Outra América podem falar quantos anos tem isso aqui, e olhar pelo que eles lutaram. E isso vai nos dar um norte do que pelo qual nós devemos lutar. Qual deve ser a nossa motivação para nós termos um alicerce profundamente enraizado na palavra de Deus. Senão vamos lutar por coisas que aquelas pessoas lá no nosso passado distante, e eu não sei quanto distante de nós, nem tocaram nisso. Porque não era a razão deles fazer isso. Eles tinham uma outra motivação ao lutar com a palavra. Então, a história de Deus por meio do seu povo. E isso é tão forte nas Escrituras, que Jesus chegou ao ponto de dizer, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, mas ele estava arrastando as senhoras e os homens pelo cabelo, pelo vestido, jogando na prisão, dando o seu selo de aprovação para quando matassem alguns irmãos. Mas era Jesus que estava, o Deus imergido na história do seu povo, o Deus participante da história do seu povo. Ou como diria Cais, o Deus que tabernacula no meio do seu povo, que tem uma tenda no meio do seu povo. E que por isso habita, e que anda por meio do seu povo. É tão forte essa presença, que o homem de Israel, quando ia para o exército, ele devia levar uma vara, um pedaço de pau, que na sua evacuação, ele devia cobrir aquilo. E a razão é teológica, não é porque o resultado era higiênico também. Haveria mais saúde para Israel. Mas a razão dada pelo texto é teológica, porque o Senhor teu Deus anda no meio do seu povo, e ele não pode ver coisas imundas.
Então aqui você já percebe a imersão de Deus no meio da sua história, no meio da história do seu povo, participante ativo. Por isso que o filho Stuart, ele diz o seguinte: Deus, na realidade, é o protagonista da história. Ele não é um sujeito coadjuvante que está escondido aqui, manipulando a história como se fosse um hábil artista daquele presépio, como é que chama? Marionetes. Não, ele é um sujeito imergido na história do seu povo. Satanás e os perversos são, por outro lado, os antagonistas. Essa é a terminologia que os autores usam. Por outro lado, olha só, o povo de Deus é o coadjuvante. Nós somos aqueles que participamos da história, mas o eixo central dela não somos nós, irmãos. E nós vamos perceber isso quando Deus começa a tratar com Moisés. E amanhã, quinta de manhã, vamos observar muito bem nessa poesia mosaica a maneira como ele fala com Deus, a sua forma humilhante até de se dirigir a Deus. E aqui nós vamos perceber um pouco disso. Então, meus irmãos, a história, portanto, é levada para envolver os seus leitores ouvintes, no caso aqui, o povo de Israel, a se sentirem participantes da mesma. Então, quando nós recontarmos, quando nós lermos algo daqueles nossos primeiros pais que lutaram contra o liberalismo teológico, contra a negação da autoridade das Escrituras, contra a revelação proposicional das Escrituras, e eles lutaram e nos legaram isso, então nós nos deveríamos, mesmo que não tenhamos talvez relacionamento de sangue, mas participantes daquilo, que é o que Israel deveria ser. Então aquela aliança feita com os pais, eles estavam lá de alguma forma, envolvidos na participação ali, e agora eles deveriam se sentir parte deste povo. Então quando Moisés conta a história das manifestações graciosas de Deus, apesar da rebelião de Israel, Israel devia dizer: olha, Deus é bom comigo, como foi bom com meu pai. Então, esse Deus que não abandona o seu povo e que está ali, tabernaculando, serpenteando por meio do seu povo, caminhando com o seu povo, iluminando o seu povo, graciosamente legando a palavra do seu povo, deveria ser considerado como o ator principal dessa história. E nós vamos observar que ele é não somente o ator principal da história do seu povo, mas também com os povos ao redor. Então, meus irmãos, o que eu quero, pensando nesse aspecto da história, um aspecto apenas a citar, essa não é uma ideia minha, a fonte está aí embaixo, mas é interessante que o livro de Deuteronômio, eu tinha algo para falar sobre a história deuteronomística, mas se você for meu aluno, a gente discute isso lá na sala de aula. O livro de Deuteronômio é citado por 90 vezes no Novo Testamento, isso é muito. Apenas 6 não têm referências ao livro de Deuteronômio. Estão aí João, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Timóteo, 1 e 2 Pedro. Não tem qualquer referência ao livro de Deuteronômio segundo esses autores aqui embaixo. Mas há um grupo seleto de livros do Antigo Testamento que os primeiros cristãos mais fizeram referências. Os 4 estão aí. Certo? E se você for olhar os 4, lá está o livro de Deuteronômio. Então ele não é um livro à toa. E não é um livro que Deus casualmente resolveu. Sabe, eu tenho um livro de Deuteronômio que está aqui parado na minha estante, eu vou doar para o povo de Israel. Esse é um livro que marcou a história. E certos estudiosos, como Kaiser e mais antes dele, o Martin Notes, já perceberam que havia o que eles chamaram de história deuteronomística, que influenciou a escrituração dos profetas anteriores, que começa com Josué e termina com 2 Reis. Mas isso é uma outra história, porque os meus cronometristas estão me avisando que eu tenho que passar para frente, né? Não esses dois aqui, mas eu tenho uns de reserva, particulares, que eu pedi que contassem isso para mim, tá certo? Então eles me avisaram que eu devo passar para a essência. Então, professor Elcio vai entender o que eu estou escrevendo em aspas aqui embaixo.
é o coração do que eu gostaria de ensinar para os irmãos nesta manhã. A história bíblica é a história de Deus imergido na história da humanidade. E particularmente na história do seu povo. Irmãos, essa é a lição grande que eu gostaria de deixar com vocês. Que você conseguisse ver Deus, mesmo que não consiga entender seus atos, mas como um Deus que é imergido na sua história, e que isso não é opcional para você. Isso não é algo que você possa excluir de Deus. E que você conseguisse ver no seu fracasso e nas suas vitórias a presença dele constante, como é o que nós vamos perceber na história de Moisés aqui. E esse homem sempre me impressiona pelas suas atitudes. Eu gostaria de falar mais dele, mas nós vamos falar do livro que ele nos legou. Então agora vamos começar com o livro de Deuteronômio. E eu agora vou parar de passar slides, vamos para a oralidade, vamos para o sermão propriamente dito. Então, deveríamos fazer uma pergunta: como é que nós vemos Deus imergido na história da humanidade dentro do livro de Deuteronômio? E aí eu vou ter que me ater a pensar, porque são 4 capítulos do preâmbulo histórico. Eu vou pensar apenas 2 momentos em que Deus é notoriamente imergido na história. E, obviamente, nós precisamos começar com o capítulo 1. Versículos 1 a 5 de Deuteronômio. Estas são as palavras que falou Moisés a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Ele diz mais no versículo 3, no 40º no mês, 1/10, no primeiro dia do mês. Portanto, está findando a caminhada no deserto. Conforme tudo que o Senhor lhes mandara por seu intermédio, depois que derrotou a Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote e Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, Moisés se pôs a explicar essa lei. Então, nós percebemos, em primeiro lugar, que o livro é uma fala de Deus por meio de Moisés. Já sabemos isso do livro do Êxodo, que Moisés é a boca de Deus. A outra coisa que nós percebemos é que o livro é a fala de Moisés no nível do entendimento do povo. Essa palavrinha que você percebe aqui no versículo 6, se pôs a explicar. Ela quer dizer que o povo ouviria a Deus por meio das palavras de Moisés, mas essa atividade de Moisés era com o objetivo de esclarecer, de tornar claro o ensinamento. E isso é extremamente instrutivo para nós. Quer dizer, a palavra que comunicamos deve ser acessível ao entendimento do povo que nos ouve. E é isso que Moisés está fazendo. A palavra pode significar fazer plano, fazer distinto. Isso quer dizer que Moisés, a explicação de Moisés, nivela a comunicação da mensagem no entendimento do povo. E nisso ele segue o exemplo de Deus. Como todos os homens de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Todos eles, ao comunicar a palavra, eles não falaram em línguas estranhas. Eles falaram sempre no nível de entendimento da sua audiência. Eles sabiam que a sua audiência entenderia o que eles estavam comunicando. E é o que Moisés faz aqui. O povo entende isso, então eu vou falar dessa forma, com essa linguagem, de modo que, quando Moisés for mais tarde no livro perguntar se o povo está fechado com ele, eles vão dizer sim. Mas por que eles estão fechados com Moisés e com esse pacto agora? Eles vão fechar porque eles entenderam o que Moisés tinha em mente. Não é às vezes sem pouca importância que eu termino o meu sermão e eu paro. Vocês entenderam o que eu falei? Se vocês não entenderam, pergunte. Porque eu não quero que vocês saiam daqui sem entendimento. Eu não sei se eles entenderam bem, mas como ninguém pergunta, eu pressuponho que todos entenderam bem. Mas às vezes, tem um irmão ou irmã que pergunta.
que não entendeu isso ou aquilo. Faço isso vez após vez. Porque a minha preocupação, irmão, a minha preocupação é simplesmente se eles não entenderem, não tem como aplicar a palavra na vida deles. E Moisés sabe disso. E, portanto, ele vai falar numa linguagem em que o povo que está ali entenda o que Deus quer. Agora, essa história, que é um Deus emergido, é uma história em que Deus participa, inclusive na liderança do povo de Israel. E isso toca em cheio a nossa vida. Que quando nós começamos no versículo 6 do capítulo 1 do livro de Deuteronômio, o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe dizendo: assaz-vos haveis demorado neste monte, voltai-vos a caminho e ide à região montanhosa dos amorreus. E aí ele vai falando alguma coisa. No versículo 9, ele diz, nesse tempo, essa construção nesse tempo é recorrente, nos capítulos 1 a 11, eu vos disse, eu sozinho não posso levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que hoje são tão numerosos como as estrelas do céu. O Senhor Deus, nosso Pai, vos faça 1000 vezes numerosos do que sois, e vos abençoe, como vos prometeu. Versículo 13. Aí, tomai-vos homens sábios e entendidos, e assim por diante. Então, por que eu quero pensar essa parte? Em primeiro lugar, é que notoriamente o livro oculta Jetro. Jetro foi o mentor de Moisés nessa ideia. Lá em Êxodo, capítulo 18, quando você usa princípios de liderança naquele capítulo, você percebe que a ideia é de Jetro. Entretanto, aqui não diz, Jetro não aparece, seu nome não é citado em nenhuma parte do livro. Então, soberanamente, notoriamente, Jetro é colocado de escanteio, e o texto diz que foi Deus quem mandou. Mas quando você vai para o capítulo 18 de Êxodo, você nota que Jetro diz, olha, se Deus permitir, se Deus mandar, então você faça conforme eu estou te dando a dica. E por que isso acontece, meus irmãos? Isso acontece por algumas razões. A ocultação de Jetro não é um problema histórico, mas um problema teológico. E a razão é que Jetro não faz parte do povo do pacto. Isso vai acontecer também no capítulo 3, com Balaão e Balaque, que ficarão de fora dos eventos de Baal-Peor. E por essa razão, não havia qualquer interesse deles no prólogo histórico, que trata das grandes manifestações de misericórdia do grande rei, o Senhor, para com o seu povo, para com o seu vassalo, o povo de Israel. Mas existe uma outra razão, que aí é uma injeção minha. É o entendimento de que quem nos criou. Que a partir do momento que nós entendemos que eu sou criação divina à sua imagem e semelhança, e que todos os meus dias já estão contados, e então a minha capacidade mental também está. Então, por mais sábio que você seja, isso é produto da criação divina. Você deve a Ele a sabedoria que Deus te deu, a luz que Deus te deu, a capacidade de aprendizagem que Deus te deu. Então, Deus criou Jetro e Ele planejou para aquilo, para aquele momento histórico, para um momento de apoio a Moisés nos momentos difíceis de sua vida, que ele fugia do Egito. Deus criou Jetro com filhas, e uma delas foi a esposa de Moisés, a mãe de seus 2 filhos, que entrariam na história de Israel e fariam parte da geração que haveria de entrar na Terra da Promessa. Então, quando nós olhamos dessa natureza, irmãos, nós perdemos a nossa importância. E Deus ganha toda a importância. Ele passa a brilhar através de mim, não eu através dele. Porque sabemos que o profeta Isaías já mencionou que a sua glória ele não dará a ninguém, nem aos batistas regulares. Então nós temos que tomar cuidado. Quem é o centro dessa história? Quem é o protagonista dessa história? Eu sou a marionete na mão deles, eu sou o coadjuvante, eu estou aqui trabalhando, mas ele é o centro. E quando eu percebo isso, eu me torno mais humilhado. Mas tem mais uma outra coisa, que não dá tempo de nós lermos, e eu sei que vocês conhecem a história de Êxodo, pelo menos.
Houve um grande desperdício de liderança. Essa é a parte mais dolorida para qualquer treinador de liderança. Meus irmãos, o povo foi rebelde, isso é repetido no capítulo 1, versículo 26. Eu quero ler o 1, 26 e o outro a gente deixa para outra hora. Boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus, todavia vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor. Lembre-se que dos 12 espias, todos líderes reconhecidos na sua nação, apenas 2 foram fiéis ao Senhor. 10 foram desperdiçados. E mais tarde, na revolta de Coré, já junto com Coré, Datã e Abirã, você percebe que 250 líderes de renome foram consumidos pelo Senhor diante da tenda da congregação. Então o deserto, irmãos, foi um sugador de liderança tremendo. E, inclusive, dos ícones da liderança, já mortos nessa altura do Deuteronômio, de Arão e Miriam. Nós não podemos negar que o profeta Amós, salvo engano, Amós ou Oséias, ele cita os 3, como os 3 que tiraram o povo do Egito. Então essa mulher aqui não era de pouca importância. E o profeta percebe a sua importância para a nação. Juntamente com Arão e Miriam, e Moisés. Então esses 3 são colocados pelo profeta como aqueles que tiraram o povo do Egito. Então essa rebelião começa, obviamente, com a descrença. Mas o treinamento de liderança de Moisés não foi de todo fracassado. Eu acho isso fantástico. Por quê? Porque restaram Josué e Calebe, que seguiram firmemente na fé e levariam ao sucesso da conquista da terra, como aquela vista no final do livro. Então, o Moisés, ele treinou, e aqui ele inicia um novo treinamento de liderança. Eu me lembro de um pastor reconhecido como professor lá da Faculdade Teológica, no meu tempo que fiz mestrado lá, ele dizendo que uma das partes mais doloridas do treinamento de liderança é que você treina no indivíduo. Aí depois que ele está pronto, e aí você vai lançar a mão do indivíduo para usá-lo no ministério, ele diz, não, eu tenho que me mudar para lá, não, eu vou para a igreja tal, e assim por diante. Então, bom, esse é um gasto menos, né? No caso de Moisés era desperdício literalmente, irmãos. A vida desses homens eram vidas de descrentes, de rebeldes contra o Senhor. Mas Moisés tinha que perseverar e perseguir o seu alvo. E no meio disso, obviamente, Moisés e Arão são chamados de rebeldes. Eu sei que essa palavra é extremamente dolorida para nós como líderes, como se Deus chegasse para você e dissesse, você foi rebelde, você foi omisso, você não tomou pulso, você não agiu como... Imagina Deus falando para nós como pastores, como líderes. Quando devíamos repreender e não repreendemos. Quando repreendemos, quando não devíamos repreender. Imagine esses conflitos existentes ao longo de toda uma vida ministerial que todos nós temos aqui. Agora, pense só em Moisés, entre os rejeitados. Eu quero apenas citar essas citações, mas elas são recorrentes dentro do livro de Deuteronômio. E eu queria dizer para vocês que alguns homens de Deus foram profundamente marcados por certas ações. Um deles é Paulo. 3 vezes ao longo das narrativas a partir do Atos, Paulo cita a sua perseguição contra a igreja. Irmãos, aquilo foi assaz tocante para Paulo. Eu fico pensando em Paulo. Se há alguma coisa que eu gostaria de não ter na minha história, era a perseguição da igreja. E uma das suas narrativas mais marcantes é quando ele diz que ele era um torturador, fazendo com que os militares do DOI-CODE no tempo da ditadura fossem brincadeira de criança no parquinho. Quando ele narra o que ele diz que ele fez de tão mal contra a igreja, ao ponto de levar irmãos a blasfemarem do nome de Jesus, porque a dor era extremamente pesada sobre eles. Então você pode imaginar o nível de perversidade do apóstolo Paulo. E isso marcou profundamente ele. Isso é dito
3 vezes. No caso de Moisés aqui, pelo menos 5 ou 6 vezes. Irmãos, divida aí 34 capítulos por 6. E você vai perceber a recorrência do número de vezes, em proporção de capítulos, de quantas vezes isso foi marcante. E as primeiras 3 vezes é Moisés falando. Então, no capítulo 1, versículo 37, o Moisés fala do povo, também contra mim o Senhor sentiu ira por causa de vós. Deus ficou irado. É interessante que a figura da ira divina é a ideia de ficar com o rosto vermelho, particularmente o nariz. Então é como se Deus tivesse ficado com o nariz vermelho, sabe? E é recorrente isso em algumas pessoas quando estão iradas, fechar o rosto e ficar vermelho o rosto, o nariz. A segunda menção, e está Moisés também falando no capítulo 3, versículo 26, aí ele diz, o Senhor tornou-se irado contra mim por causa de vós. Interessante que a palavra tornar-se irado é diferente daquela anterior, ela dá a ideia de Deus se tornou arrogante. E por que Deus se tornou arrogante? Porque Ele não quis me ouvir. Apesar da minha súplica insistente, Deus não queria. Chegou um momento e disse, basta, não me fale mais nisto. No capítulo 4, versículos 21 a 22, a terceira menção de Moisés. E o Senhor sentiu ira em mim. Interessante a construção gramatical de um lugar onde Deus joga a sua ira. Ele sentiu ira em mim por causa das vossas palavras e jurou. Nós não temos isso em Números. Mas diz aqui o texto que Deus jurou. Olha, você não vai entrar, eu juro. Você não vai entrar na terra da promessa. E não vai atravessar o Jordão. Você não vai vir à terra. Agora eu salientei uma espécie de progresso aqui. Ele sentiu ira, ele tornou-se irado, ele sentiu ira e jurou. Essa é a ideia de Moisés, desse trato com Deus. Agora você fica pensando que esse Moisés era o homem mais manso sobre a terra, segundo a narrativa de Números 12. E esse é o motivo de Deus confrontar Miriam, que tomou a liderança do protesto. Fez uma passeata lá junto com Arão, e ela tomou a palavra de protestar contra Moisés. Mas existe uma quarta menção, capítulo 31, versículos 2 e 3. Moisés falando, e o Senhor me disse, não atravessarás este Jordão. O Senhor teu Deus está passando diante de mim, José está passando diante de ti, conforme falou. E no capítulo 32, ele diz, e morrerás no monte, porquanto agistes infielmente contra mim, no meio dos filhos de Israel, versículo 51, 32, 51, porquanto não me tratastes como santo no meio dos filhos de Israel. Irmãos, você como pastor, 30 e tantos anos de ministério, ou como o pastor Alceu mencionou ali, 50 e poucos anos de ministério, e aí Deus chega diante de você e diz, olha, você não me tratou como santo. Olha, você me desonrou diante de todo o povo. Gente, você precisa ter uma espiritualidade acima de qualquer dúvida para aceitar essa palavra de Deus. E Moisés tem. Por isso que ele é o homem mais manso sobre a face da terra. Irmãos, ouvir o não de Deus e permanecer firme, história dentro, até aqueles passos firmes. Eu não imagino que Moisés subiu tremendo lá para o monte para morrer. Eu imagino que Moisés foi firme, olhando frontalmente diante dele para aquela história que havia. E olhar a terra da promessa, de longe, seu coração dando as últimas batidas. E de repente, depois da última visão da terra, ele cai. Mas como Deus é bom, extremamente misericordioso, 1400 anos depois, Moisés entraria na terra da promessa, no Monte da Transfiguração, junto com outro grande ícone da história antiga de Israel, Elias, e teria uma visão do reino. Meus irmãos, podemos dizer, através disso aqui, que o não divino foi temporário.
Então talvez você tenha vivenciado lutas com sua liderança, com o seu ministério, mas essa é a história de Deus para você. E eu quero dizer para os irmãos, meus irmãos, você não pode fugir dessa. Deus me dá uma outra história, uma historinha, aquela de quadrinhos assim dos grandes heróis, que ele olha para lá, sai fogo, resolve todo o problema. Então não tem essa história. Bom, já deu os 50, já? Eu só quero pensar uma coisa aqui. E a outra parte dessa história imergida é a história de Deus no meio dos povos. Existe uma construção gramatical aqui chamada herem, ou consagrado totalmente, ou extermínio, como resultado de uma invasão. A maneira como Deus tinha que tratar os povos da terra da promessa. Isso é muito caro para a mentalidade contemporânea. Que Deus tenha dito, matem todos. Eu não quero bode, eu não quero bezerro, eu não quero cabra, matem todos. O herem. Totalmente destruído. Algumas vezes Deus mandava matar só as pessoas. Mas pense para pensar. Mata homem, está resolvido o problema. Mas mulher, criança, a grávida, a não grávida, a virgem, a não virgem. Deuteronômio tem que lidar com isso. E recorrente através do livro, que nós não temos tempo para passar por aqui. Por que isso, meus irmãos? Porque Deus é Senhor das nações também. Ele já tinha feito isso em Babel, já tinha feito isso no Egito, já tinha feito isso no dilúvio, e já tinha feito isso também com os reis filisteus no contato com Abraão. Deus mexe na história de qualquer um. E nós não somos exceção. Com isso, meus irmãos, eu quero concluir minha meditação. E uma breve conclusão, irmão Luciano, que a nossa história como batistas regulares dos últimos 60 anos, pelo menos de associação, eu imagino que tem um pouco mais do que fora da associação, é a história de Deus, meus irmãos. Escrita por meio de homens fracos, que tiveram suas vitórias e suas derrotas, mas que por causa disso, Deus brilhou. Então eu e você temos que olhar para essa história não com vergonha, mas entendê-la de uma forma de nós adorarmos Deus, que nos trouxe até aqui. E lembre-se que uma das perguntas feitas e respondidas ao Israel nas planícies de Moabe é: para onde vamos daqui? Então a nossa preocupação não é somente que nós chegamos até aqui, mas o que vamos contribuir para a história futura. Isso eu vou lidar um pouco mais na quinta-feira de manhã. Amanhã de manhã eu vou falar dos nossos valores. Então, nós temos o que agradecer, meus irmãos. Nós temos o que olhar. Irmãos que nem existem entre nós, que já pereceram, estão com Cristo, mas que não abriram mão da autoridade da palavra e do ensino verdadeiro das Escrituras. Esse foi o lema porque aqueles irmãos se rebelaram contra a instituição presente e fundaram suas escolas teológicas e mandaram missionários para o nosso meio e nos legaram a palavra. Essa foi a razão pela qual eles vieram. Então nós devemos dar graças a Deus que talvez não os entendíamos, talvez alguns tiveram suas falhas, talvez até a forma de sua mensagem não foi muito compreendida por nós, mas nos legaram isso. Então eu sou o resultado daquela história há 60 anos, há 70 anos, há 80 anos. Mas eu estou construindo uma história. Essa parte é minha. De continuar com os pés ali, mas agora olhando para o futuro.